Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática falando sobre o nosso Windows 10. Nessa aula, pessoal, nós vamos falar sobre dois acessórios, editores de textos que vêm junto com o Windows 10, o bloco de notas e o WordPad. Um ponto importante, pessoal, como eles são acessórios, quando a gente acessa lá o menu iniciar, nós vamos encontrar uma área chamada acessórios do Windows e ali nós vamos encontrar tanto o bloco de notas como também o WordPad, mais abaixo aqui o WordPad, ali em cima o bloco de notas. Primeira coisa a saber para a prova é que eles são editores de texto, isso é muito importante. O bloco de notas, então, é um editor de texto bem básico que, por padrão, salva os seus arquivos com a extensão TXT de texto, mas é importante saber que é texto sem formatação, como eu mostro agora. O bloco de notas não aceita diferenças de formatação no mesmo texto. Quando o usuário altera uma formatação, altera para todo o texto, independente se o texto está selecionado ou não. E um outro ponto sobre o bloco de notas é que ele, como ele só aceita caracteres, sejam caracteres com as letras do alfabeto, caracteres especiais ou dígitos numéricos, ele não aceita imagens, não aceita gráficos, não aceita tabela, é simplesmente texto. Ele é um editor de textos básico e bem simples. Bem, já quando a gente fala do WordPad, o WordPad já é um editor de textos que apresenta alguns recursos de formatação, mas ele também, diferente, desculpa, do bloco de notas, o WordPad, ele aceita sim imagens, gráficos, tabelas, objetos de outros programas. O WordPad, inclusive, por padrão, até poderia salvar com a extensão TXT, mas daí ele perde as formatações. Como ele tem formatação, ele tem recursos de formatação, por padrão ele salva os seus arquivos com a extensão RTF, enquanto o bloco de notas, por padrão, salva com a extensão TXT, o WordPad salva por padrão com a extensão RTF, que vem de Rich Text Format, que significa formato de texto rico. Aqui eu mostro a imagem do WordPad, o que nos faz bem perceber que ele aceita diferenças de formatação. Observa uma parte do texto numa fonte maior, outra numa fonte menor, uma parte do texto em negrito, outra sem negrito. Se a gente observar aqui, ele também aceita imagens, desenhos, até mesmo objetos de outros programas. Quando perguntam na comparação, o bloco de notas então é bem simples e básico, o WordPad já aceita alguns tipos de formatação e no nível mais alto ainda nós temos o Microsoft Office Word, que aí sim tem muitos recursos de formatação, mas daí pertence ao pacote Office e por padrão não vem instalado no Windows. Os dois editores de textos acessórios que já vêm instalados no Windows por padrão é o bloco de notas e o WordPad. Bem, pessoal, aqui eu mostro para vocês a ideia de que, embora o WordPad salve por padrão com a extensão RTF, ele também pode salvar com outros formatos ou tipos de arquivos, como, por exemplo, a extensão .docx, que é o padrão do Word das versões mais recentes. Ele também consegue salvar com o padrão ODT, que é do LibreOffice Writer, que é um outro editor de textos. E também consegue salvar com a extensão TXT, que é o padrão do bloco de notas. Só que se o usuário salvar com a extensão TXT, ele perde as suas formatações. Bem, vamos lá para uma questão de prova sobre esse assunto. Acompanha comigo a leitura da questão aí na tela do teu computador. Vamos lá. Só colocar aí, pronto, agora já apareceu a questãozinha para vocês. Assinale a alternativa correta sobre o bloco de notas do Microsoft Windows 10 em sua configuração padrão. Letra A. Existe um recurso de criação de tabelas igual ao Microsoft Word 2016. Errado, pessoal, o bloco de notas não aceita tabelas. Letra B. É possível trocar a fonte de letra de um texto digitado. Olha só que interessante, é possível trocar a fonte de letra de um texto digitado. Esse ponto é possível, mas professor, tu disse que ele não aceita diferenças de formatação. Ah, mas vou mostrar na prática para vocês, quer ver? Ó? Se eu digitar ali um texto, vamos colocar ali, ó, aulas, cursos, concursos, né? E eu seleciono só a palavra cursos aqui e tento mudar a formatação só dessa palavra, clicando aqui no menu formatar fonte do bloco de notas. Ó, eu vou escolher aqui a fonte, vamos escolher aqui, tá, Arial, né? Vamos escolher a fonte Banschrift e vamos escolher aqui semi-bold e botar um tamanho 20, tá? E agora eu vou confirmar aqui clicando no OK. Olha que só a palavra curso está selecionada, mas olha o que vai acontecer.
todo o texto ficou com a formatação de fonte alterada, não só a palavra selecionada, porque embora eu possa mudar a formatação de fonte, ele não aceita diferenças de formatação no mesmo texto. Quando eu altero essa formatação de fonte, isso é aplicado para todo o texto. Olha de novo lá, ó, formatar fonte, agora eu vou escolher novamente a fonte Arial, que estava lá, vamos botar aqui regular, que é o normal, e vamos colocar aqui tamanho 12, por exemplo, e vamos confirmar. Percebe que todo o texto ficou com a nova formatação, independente se está selecionado ou não. Então, quando a letra B disse, é possível trocar a fonte de letra de um texto digitado? É possível, a gente fez isso. Só que vale para todo o texto porque ele não aceita diferenças de formatação. A letra C disse, imagens podem ser incluídas em um texto criado no bloco de notas, porém apenas copiando a partir da área de transferência? Não pode, pessoal. Imagem não pode ser incluída no bloco de notas, ele é um editor de texto simples que só aceita caracteres. Letra D, é possível alterar a cor das letras de um texto digitado? Não. Cor da fonte não, pode ser o tipo da fonte, o nome, negrito, mas cor da fonte não. Letra D, o bloco de notas tem um recurso de corretor ortográfico, mas não corretor gramatical? Nenhum dos dois. Ele não tem nem corretor ortográfico e também não tem corretor gramatical. Por isso aqui, a resposta de fato para essa questão é a letra B de Brasil, sem dúvida nenhuma. Valeu, pessoal. Bem interessante aí os dois editores de textos do Windows 10. E se gostou do nosso vídeo, marca um gostei, também se inscreve aqui no nosso canal e lembra de deixar comentários dizendo o que está achando das nossas aulas. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!